Muito que bem? Sim, eu coloquei uma interrogação no fim da frase, mas uma coisa eu posso afirmar: eu sou Felipe Noronha e este é o Eu Vim de Santos. Eu acabei de afirmar duas coisas, mas tudo bem. Mas a interrogação no muito que bem desta manhã de terça-feira é porque Moraes e Madison, respectivamente nas laterais esquerda e direita, devem ser os titulares na noite desta terça contra o Atlético Paranaense. Jogo dificílimo para o Santos. O Atlético é o vice-líder do campeonato. Em porcentagem, no aproveitamento, é o líder, né? Porque tem um jogo a menos em relação ao Bragantino. E se ganhar hoje do Santos, passa o Bragantino e vira o líder de fato. O Bragantino, o time daquela marca que não me paga, então não preciso citar o nome. Se quiser patrocinar, tamo aí. Só joga quarta-feira ou quinta. Eu não faço a menor ideia da tabela do brasileiro deste meio de semana, serei honesto. Mas esse vídeo é sobre expectativa. Porque a expectativa do torcedor santista sobre os substitutos de Pará e Felipe Jonathan, e não estou falando especificamente de Madison e Moraes, estou falando de qualquer um que surgisse, é muito grande. Porque, obviamente, o Pará e o Felipe Jonathan, e aqui o Pará está suspenso, mas o Felipe Jonathan lesionado, a gente não está desejando mal a ninguém, que ele se recupere rápido e seja pronto no final de semana. Lesão a gente não deseja nem comemora, sempre lembrando. Mas a oportunidade, o torcedor queria a oportunidade de ver substitutos, independentemente do jogador. No caso, hoje, os laterais reservas do Santos são Madison e Moraes. Madison que nunca entra de lateral, o Moraes que entrou finalmente depois de um mês no clube no último sábado e agora, por uma coincidência, por uma fatalidade, serão titulares juntos, dá o Lucas Mussetti na Gazeta Esportiva na provável escalação. Tem outras mudanças também, né? O Marcos Guilherme deve ser mantido no time e é uma possibilidade do John. Mas aqui a gente vai falar, o Marcos Guilherme deve ser mantido no time de falso novo. O Caio Jorge está falso de novo, tá fora de novo. Sobre o Caio Jorge eu falei no vídeo de sexta-feira passada, a situação é exatamente a mesma na relação. Ficar fora agora deixa o torcedor pensar outras coisas. Mas não estou aqui para devagar. Se você quer falar sobre Caio Jorge, tem o vídeo de sexta. Vamos falar sobre a questão das laterais. O controle de expectativa que eu cito é o seguinte: o torcedor espera uma solução para as laterais. Tanto Pará quanto o Felipe estão jogando muito mal há muito tempo. A temporada deles é muito fraca. Como se no dia 30 de janeiro... triste falar disso, mas como se no dia 30 de janeiro... respira. A partir do momento que o Pará falhou naquela bola aérea, que eu não preciso falar o que aconteceu logo em seguida, tivesse clicado alguma coisa nas duas laterais e elas tivessem desabado. Os dois passaram a jogar muito mal de fato desde então. O Paulista foi muito abaixo, no Brasileiro não se encontraram e na Libertadores até tiveram momentos. O Felipe fez gols que acabaram não sendo importantes porque o Santos não passou de fase e o Pará fez o gol contra o São Lourenço de fato importante. Mas a partir daquele gol contra o São Lourenço, né, na partida de volta, o time inteiro desabou. E aí o desastre na Libertadores, desastre entre aspas, o time não era tão bom assim para essa campanha e ainda conseguiu a vaga na Sula, que tá chegando, né? Semana que vem já tem jogo. Mas enfim, também ali deu um clique, né? E todo mundo desabou. E desde então criou-se a expectativa, a esperança de que os substitutos resolvessem. E aí é que eu quero falar. Não é que vai resolver a partir deste jogo. Se Moraes e Madison, nesse caso principalmente Moraes, forem mal, não é para cortar a cabeça de ninguém, não é para falar que acabou a esperança, não é para falar que os dois têm que ser mandados embora, não é que os dois são ruins, não é nada disso, não dá para jogar por um jogo, não dá para julgar toda uma esperança numa partida, ainda mais quando a partida é difícil. O Atlético Paranaense, como eu já falei, se ganhar é líder em aproveitamento no momento, é o time com melhor aproveitamento. De qualquer maneira, é no mínimo o vice-líder do campeonato. Então assim, é uma partida muito difícil para esses dois caras, e principalmente Moraes, serem colocados na fogueira. Não dá para fazer julgamento no instante da partida, é necessário uma sequência de jogos. O que o torcedor precisa torcer é para que eles mereçam essa sequência de jogos. Se eles forem mal, não destruam o Madison e principalmente o Moraes. Eu digo principalmente o Moraes porque é praticamente uma estreia, né? O Madison já está aí há quase um ano e meio. Quase não, há um ano e meio de fato. Então assim, não é para destruir ninguém. E tomar muito cuidado em queimar principalmente o Moraes. Se eles forem bem, por outro lado, também não é para falar achamos a solução. Mas é para falar, Fernando Diniz, continue a dar oportunidades para que eles virem de fato a solução. Dos dois lados, a gente tem algumas observações a fazer e eu vou pedir para que a esperança se somem essas observações no coração e mente dos senhores, senhoras e tudo mais. Do lado do Madison, ele, para mim, né, na minha opinião, não é um lateral, tanto que ele entra sempre de ponta. Então a gente precisa observar muito a postura defensiva dele, até porque o Atlético
dificilmente vai jogar como Juventude, Sport e América Mineiro. Não devem apostar no contra-ataque, eles têm sido um time dominante com capacidade de jogar mais para frente. E o Santos, de fato, tem encaixado melhor contra esses times. Então, se o Atlético, de fato, conseguir controlar o jogo no campo de ataque, ou se não controlar, pelo menos se abrir para tentar controlar, na questão defensiva o Madison precisa ser observado. Ele consegue suprir o espaço por ali que o Pará já não tem suprido. Ele consegue ser um bom parceiro para o Luiz Felipe. Ele consegue cobrir uma volta centralizada se o Camacho se adiantar, e vai se adiantar, né, porque é a função dele, e o Atlético apostar num lance pelo meio. O Madison é um jogador veloz, ele consegue cortar para o meio, né, na corrida e marcar no meio. Ele consegue marcar o ponta adversário no 1 contra 1. Ele tem essa capacidade? A gente precisa descobrir isso. Por quê? Por algum motivo, e a gente ainda não tem certeza de qual, o Madison nunca substituiu o Pará como titular. Ele vai ter essa oportunidade agora, a não ser que aconteça algo muito diferente daqui, né, 11 horas que eu lancei esse vídeo, até às 7 horas do jogo. A gente tem que observar se é isso. É pela questão defensiva que ele não virava titular? Então vamos torcer e vamos observar a sua postura defensiva. Do lado do ataque, talvez seja um jogo interessante, ele tenha dado sorte nisso, claro, aqui estamos na especulação, porque o Atlético, se de fato jogar como jogou o Galo, Palmeiras não, o São Paulo, Galo, São Paulo, enfim, times mais abertos, o Madison pode conseguir explorar essa velocidade. Ele consegue explorar essa velocidade saindo lá de trás e não entrando como ponta? É isso que a gente precisa observar para que a esperança no Madison não seja jogada fora e se mantenha viva. Do lado do Moraes, do lado defensivo, para mim, é a grande questão. O Moraes chegou, e nas nossas análises, e nossas eu digo não só minha e de vocês que me assistem, mas outros especialistas, do pessoal que acompanha o Mirassol e me passou informações, chegou pra gente, observamos também, que ele é um cara mais do lado ofensivo, meio que nem o Madison, mais ou menos isso, né? Mas não um velocista. No lado defensivo, se ele for pressionado por ali, ele vai dar conta? Esse é o primeiro teste de fogo. E se ele não der conta nesse jogo, repito e reitero, não é para queimar o cara. Ah, contratamos mais um que não segura. Ah, uma contratação furada. Ah, deu errado. Ah, esse de fato não é reforço, né, que nem eu falo, é só contratação. Não, é um jogo só, com ele estreando como titular, no jogo contra o vice-líder do campeonato, um time muito arrumado e meio que numa fogueira, né? A pressão dele sobre o Felipe Jonathan não veio com ele entrando na vaga do Felipe, veio com o Felipe se lesionando. A gente não sabe quanto tempo vai durar, talvez ele tenha de ficar, mesmo se jogar mal, não dê para fazer a troca. Ou vai ter que improvisar o Jean Mota na esquerda, não queremos isso. Então assim, é a hora de olhar para o Moraes, entender se ele falhar, como ele falhou, por que falhou, apontar tais falhas sim, mas com a busca da correção e não um apontamento. É ruim, opa, errou isso aqui, vamos corrigir? Do lado ofensivo a gente tem que entender também o que ele pode entregar, a gente ainda não tem certeza, ele vai centralizar, ele vai forçar muito cruzamento, ele vai ser capaz de ir à linha de fundo, ele vai jogar de cabeça erguida, tocar para trás, vamos ver o que ele entrega, a gente precisa entender o que esses dois caras podem entregar jogando, na teoria, 90 minutos. Outra coisa em termos de esperança é a gente torcer para Lucas Venuto não ser improvisado na direita, não parece ser o caso, mas pro Madison não dá nem essa brecha, né? Não dá para acontecer essa brecha. No caso do Jean Mota é a mesma coisa, não pelo Jean tanto, porque o Jean, é só pelo fato do Jean não ser lateral, né? Ele tem virado lateral nos momentos de desespero, quando o Fernando Diniz quer atacar mais com quantidade do que pela formação tática em si, como a gente já abordou em vídeos anteriores. Então é basicamente isso. Madison e Moraes, é o dia do torcedor observá-los, entender o que eles podem entregar, mas não fazer julgamentos precipitados, principalmente no caso do Moraes, com a sua primeira partida como titular. Entender, mostrar, discutir, e aí apontar em redes sociais, apontar aqui nos comentários do canal o que foi enxergado sobre eles, o que eles podem melhorar, quais as diferenças em relação a Pará e Felipe Jonathan, e tentar manter a esperança de que eles podem ser os substitutos. O Pará está em suspense, então ele provavelmente está livre para o jogo de sábado contra o Palmeiras. Será que o Madison vai fazer por merecer ganhar essa vaga? Ou dentro da cabeça do Diniz ele não vai convencer? É esse tipo de coisa que a gente precisa observar. O caso do Felipe a gente não sabe porque é lesão, mas digamos que é uma lesão leve. O que o Moraes precisa mostrar para ganhar essa vaga já para o sábado? Ele tem essa capacidade? Ele jogou bem contra o Palmeiras, inclusive no Paulista, né? Mostramos aqui no vídeo da contratação. É esse tipo de coisa que a gente precisa observar, é manter a esperança viva e não julgar, não queimar, não cortar a cabeça de ninguém, tá bom? Mais tarde a gente volta com o pós-jogo. Beijo, até lá.